Caído. Sim, é. Uhum. A outra pergunta foi com relação ao que você falou ali, de ter, por exemplo, um financiamento. Dura 10 anos esse financiamento. É interessante continuar utilizando ele na amostragem ou não seria interessante trocar, não utilizar ele nas próximas amostragens? Normalmente, sim, a gente dá mais atenção para aquilo que é novo, né? Porque, teoricamente, quando a gente monta esse tipo de controle, a gente já está acompanhando bem de perto, fica mais fácil para nós, né? A gente usa aquilo que a gente fez lá no passado para dar sequência no futuro, a gente continua revisando aquilo que talvez seja relevante de uma forma bem mais simples, bem mais rápida, mas, assim, sempre de olho, talvez, naquilo que é novo. Porque o que é novo eu não olhei ainda, né? Então, a gente procura fazer Então, isso. pode continuar com aquele ali e colocar mais uma, já que aquele vai ser mais simples de fazer. Sim, se for algo muito expressivo, né? Vamos supor que de todos os empréstimos de financiamento, nós temos um que é expressivo e que representa, assim, um valor bem significativo. A gente tem que estar atento. Por quê? Porque se é um valor significativo, é o maior de todos, por mais que eu já tenha testado lá atrás, não quer dizer que eu não tenho que acompanhar daqui para frente, porque essa questão dos encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, eles vão acontecendo ao longo do tempo. Então, eu preciso estar revisando, né? Ou seja, não é conferir uma vez e esqueci. Não, os encargos financeiros vão acontecendo todo mês. E todo mês precisam ser contabilizados, escriturados em despesas, escriturados no passivo. Se isso não for escriturado, dependendo da relevância, dá uma divergência muito grande. Se chega lá em dezembro, não vou olhar esse contrato que eu já olhei ano passado. Mas a empresa não lançou nada de juro dele. Só faz o juro do pagamento da parcela e o juro daquilo que já é devido, não lança. Pode ter um valor significativo de despesa que não está contabilizado. Então, a gente não é simplesmente assim, já olhei uma vez, não olho mais. Não, não. Tudo, se for necessário, se continua olhando. E, claro, os novos também. O que vai acontecendo, GSL? Quanto o normal das coisas é assim, né? Vão entrando coisas novas, vão saindo as coisas velhas, né? Isso é o normal, certo? Então, se mantém sempre o mesmo patamar, sempre o mesmo nível de amostragem, às vezes. Mas, quando acontecer isso que tu está dizendo, eu tenho um aqui, e entrou outro, e entrou outro, e entrou outro, o que eu preciso fazer? Aumentar a minha amostra, certo? É isso que eu preciso fazer. Não é simplesmente, abandono um e vou no mais novo. Não, eu só aumento a amostra, continuo nesse, e mais esse, mais esse. Assim que a gente vai fazendo. Mas como eu estava falando para vocês ali, né? O papel de trabalho, quando troca a auditoria, né, que às vezes é obrigada, ou mesmo que não seja obrigada, a empresa optou em trocar a empresa de auditoria, a empresa nova que vai assumir a auditoria da demonstração contábil daquela empresa, ela precisa solicitar para mim, auditor, olha, quero dar uma olhada nos teus papéis de trabalho, para já ter uma ideia de o que eu tenho, né, aqui pela frente. O estoque do ano passado, que foi tu que auditou, estava certo? Eu posso confiar e auditar só o meu aqui em dezembro? Eu vou ter que ir lá revisar o teu se tu não revisou. Então, serve para isso também, tá? Serve de suporte para as consultas, não só dos auditores que estão fazendo o trabalho, mas também para os novos, né? Mais alguns objetivos e finalidades, né, dos papéis de trabalho. Fornecer um registro escrito permanente do trabalho efetuado, ou seja, vai ficar lá escrito e guardado o que foi feito. Possibilitar a execução das tarefas com o mínimo de esforço, ou seja, aquele exemplo que eu expliquei para vocês ali de pegar um empréstimo e financiamento, conferir ele um ano, já montei um demonstrativo disso. Para o ano seguinte, eu só vou dar sequência àquela informação. Eu não preciso fazer novamente. Imaginem assim, um parcelamento que eu tenho 180 meses para pagar. Eu tenho que manter isso atualizado. Eu crio uma ferramenta de teste disso, normalmente uma planilha de controle, e dali eu só vou dando sequência. Como? Só lançando as taxas de atualização, normalmente taxas Selics, né? E lançando os pagamentos que estão sendo efetuados. Esse controle que eu criei vai me dar o saldo atualizado de curto, de longo prazo, e depois eu tenho um suporte que é a posição, por exemplo, da Receita Federal, que eu tirei lá essa posição, cruzei com a informação que eu tenho e com aquilo que foi contabilizado e tá tranquilo, fica fácil.
Quer ver? Deixa eu ver se eu abro um aqui de algum cliente que eu tenho, só para mostrar para vocês. Não vou mostrar os nomes da empresa, mas para vocês terem uma ideia. Assis, enquanto tu procura aí uma dúvida particular, tem muita questão de auditoria na prova do CRC. Não, não, bem pouca. Às vezes nenhuma. Às vezes nenhuma. Não sei se é bom ou se é ruim. O máximo que eu vi, duas. O máximo que eu vi, duas. Muito relacionado à questão de amostragem. E aí a amostragem é aquilo que eu expliquei para vocês, uma coisa bem lógica. Quanto mais coisa eu testo, menor o risco. Quanto mais risco eu tenho, significa que eu testei pouco. Uma coisa bem lógica, assim. Mas tem, só vocês pegar as provas de CRC passada e dar uma olhada. Algumas dessas questões que eu boto nas provas para vocês de auditoria vieram de lá, tá? Vocês estão vendo aí a planilha do Excel? Sim. Sim? Tô vendo. Sim ou não? Sim, sim. Então, ó, isso aqui é uma ferramenta que às vezes a gente cria para poder dar continuidade à conferência de algumas coisas, ó. A empresa X foi lá e fez um parcelamento em 60 vezes de um débito que ela tinha lá de imposto de renda retido na fonte, certo? Aí tem essas informações aqui que são o valor de principal, as multas, juros, né, quanto que vai ser a parcela, e aí ela vem aqui, a Receita Federal parcelou nesse dia aqui, 16/9/2020, eu estava lá fazendo esse trabalho essa semana, já aproveitei para montar isso aqui, por quê? Quando chegar lá em dezembro, eu vou ter que dar uma conferida nesse saldo. Se eu auditar o ano que vem, isso aqui também vai estar lá, certo? Então, o saldo parcelado, ou seja, com multa e juro, quando a Receita diz, agora o teu novo saldo devedor é isso aqui, R$170 mil. Daqui para frente, tu vai me pagar em 60 parcelas de 2.846,41, atualizadas pela taxa Selic. Então, a primeira parcela pagou 2.846,41. Dos 170, baixou esse valor, virou isso aqui. Quanto que é curto, quanto que é longo prazo? Já tem uma planilha pronta que diz, curto prazo é isso, longo prazo é isso. No mês seguinte, no mês de outubro, quando chegar lá no dia 31 de outubro, eu tenho que pagar mais uma parcela. Bom, mas eu não tenho a Selic de outubro ainda. A taxa Selic do mês só sai no mês seguinte. Então, quando não tem, a gente sempre usa 1%. Então, no mês de outubro, eu vou ter atualização de 1% em cima do valor da parcela. Olha só, a parcela que era 2.846 virou 2.874, certo? Eu venho aqui e vou pagar 2.874,87. Só alimenta a planilha assim, saldo devedor virou 166.742. Quanto que é o juro que eu tenho que lançar? Quanto que vai ficar meu curto prazo? Quanto que vai ficar meu longo prazo? E assim eu vou fazendo. E quando chegar lá em 2025, eu continuo com esse controle aqui, simplesmente botando uma taxa Selic que eu pego lá no site da Receita Federal e o valor da parcela que foi pago. Aí, beleza. Para que tudo isso, assim? Se tu tira o extrato da Receita Federal? Porque no extrato da Receita Federal eu não tenho curto e longo prazo, eu não tenho juro para lançar, eu tenho que fazer por diferença. No extrato da Receita Federal eu tenho isso aqui, 166. E outra coisa, e se a Receita estiver calculando errado? Eu preciso calcular, às vezes a Receita erra, né? Normalmente esse meu controle aqui fecha em centavos. Não dá diferença nenhuma com a Receita Federal. E isso aqui eu vou levar por 5 anos, porque é 60 meses. Estão vendo aqui embaixo outras parcelamentos? Tudo isso aqui é parcelamento que vão levar por 5 anos para frente até pagar tudo isso aí. A gente monta alguns controles, que também são papéis de trabalho auxiliares, complementares, tá? Justamente para facilitar lá na frente. No ano seguinte, esse já está feito. Só vou alimentar a taxa Selic e só vou alimentar a taxa Selic e só vou alimentar com o pagamento. E esse papel de trabalho está pronto, certo? Básico, simples. Serve para mim usar para outro cliente? Serve, é só usar com outras datas e outras taxas, mas serve.
tudo que é parcelamento federal, de Receita Federal, aquela planilha ali que foi criada, ela controla, certo? Só troca valor e a taxa Selic e bola para frente. Tá feito. Serve para outro cliente? Serve. Vou copiar desse para levar para outro. Então, para isso serve os papéis de trabalho. Quer dizer, não só para isso, né? Mas para alguma coisa. Aqui, né? Possibilitar a execução das tarefas com o mínimo de esforço. É isso que eu acabei de mostrar para vocês. No primeiro momento, eu até fiz um esforço maior. Agora, no segundo momento, só vou botar a taxa Selic e o pagamento está feito o controle. Propiciar menor custo. O que acontece, gente? Nós, auditores, normalmente trabalhamos por hora contratada. Então, o Assis vai fazer um trabalho de auditoria num cliente X. Ele vai lá e, então eu preciso de 1.000 horas, o cliente me paga 1.000 horas e eu vou executar o trabalho. Não, não é assim. O trabalho precisa 1.000 horas, o cliente quer pagar 100 horas, certo? Quer pagar 100 horas, e aí a gente acaba fazendo um acordo, não, 100 horas não dá, então vamos fazer isso aí, essas 1.000, dá para fazer por 800 horas. Então vai, puxa daqui, quem quer pagar menos, quem quer receber mais, né? E aí diminuiu o número de horas necessárias para fazer um excelente trabalho. Então existe, sim, o mundo perfeito, que me diz um colega meu de trabalho, é aquilo que o cliente quer e aquilo que a gente quer, que pode fazer. Menos que isso também não dá para fazer, porque a gente tem regras, tem lá a norma sobre o contrato, que a gente tem que ser coerente, o que cobra em relação ao serviço que está executando, certo? Mas nunca é simplesmente assim, eu boto o meu preço e beleza, fechou assim. Não, é negociação normal, igual qualquer coisa. Então, quem quer vender quer o maior valor, quem quer pagar quer o menor valor. E aí se chega no meio termo. Se o papel de trabalho é bem elaborado, a gente vai conseguir desenvolver várias tarefas com menor tempo, e isso é menor custo para nós. Então, assim, se eu fui lá e vendi um trabalho, que eu estimei mais ou menos que eu vou gastar 500 horas de trabalho, mas eu gastei 400 horas de trabalho, significa dizer que eu estou ganhando aquelas 100. Eu fechei um preço com a quantidade de horas estimadas. Quando eu fecho assim, que eu consigo barganhar uma cobrança excedente e tal, aí é diferente. Mas quando eu faço um pacote fechado, olha, para executar isso, eu vou te cobrar tanto. Da onde que saiu esse valor que eu estou sugerindo? Mais ou menos uma quantidade X de horas estimadas. Então, se eu estimei 500 horas, gastei 400, mas eu consegui receber 500, eu propiciei um menor custo de trabalho. Então, se o papel de trabalho é bem elaborado, ele me facilita isso, certo? É igual qualquer tipo de trabalho. Se a gente é bem organizado, vai facilitar a nossa execução e vai nos proporcionar uma margem de retorno maior. Os papéis de trabalho, né? Aqui espelham as características dos auditores, tipo grau de conhecimento de contabilidade, auditoria, a parte de impostos, né? Como que ele faz isso, né? Qual é o conhecimento dele sobre tributação das empresas? Se o papel de trabalho está bem elaborado e desenvolvido, por ali tu já consegue enxergar isso e fazer a avaliação do auditor, como eu citei lá atrás. O bom senso e a imaginação, por quê? Porque nós temos que, às vezes, criar ferramentas, tá? Criar ferramentas para poder desenvolver alguma coisa, cruzar informações. Então, essa imaginação, como é que eu vou fazer a conferência de tal coisa? As coisas não vêm prontas, assim, né, de mão beijada para nós. A gente tem que pensar. Melhor eu desenvolver uma ferramenta assim, vou pegar o relatório tal, vou cruzar com isso, vou fazer esse tipo de informação lá, vou extrair isso e cruzar com aquilo. Esse tipo de coisa é o feeling do trabalho do auditor, né? Não é só contabilidade pura, mas sim eu ter uma imaginação de que forma eu vou fazer para conferir da melhor maneira, de uma maneira confiável para realizar meu trabalho. Então, o papel de trabalho mostra isso, como que o auditor faz esses testes. Capacidade de nitidez, clareza e organização, hábito de limpeza e boa redação. O papel de trabalho, por mais que ele seja algo mais objetivo, né? Mais objetivo, que a gente não vai escrever um livro nele, a gente precisa escrever algumas coisas pontuais, porque eles vão servir de base lá para o nosso relatório de auditoria, sobre a auditoria das demonstrações contábeis, e também para nossas cartas de recomendação. Então, a boa redação é importante para o auditor. A gente tem que saber escrever. Eu não posso escrever de qualquer forma as coisas.
Lembra que eu falei lá no começo, né? Olha, eu não posso escrever lá no relatório de auditoria, de qualquer forma, algo que possa eu antecipar a morte de uma empresa, né? Lembra que eu falei sobre a continuidade operacional dos negócios lá? Eu falei para vocês, dependendo da forma que a gente escreve uma ressalva sobre a continuidade operacional, a gente acaba com ela antes do prazo, né? O auditor já deu a machadada final, né? E não. Então, eu preciso ter uma boa redação para saber conduzir melhor isso, porque senão eu posso prejudicar muito. A forma que eu coloco as coisas no meu relatório, se não forem bem escritas, eu posso dar margem para eu ser julgado, né? Por quê? O auditor não julga ninguém, gente. O auditor não é juiz, tá? O auditor não é o dono da verdade. Então, se eu vou escrever sobre uma fraude que eu encontrei, eu não vou escrever assim, foi identificado que a funcionária GCL, que era a controladora dos recursos financeiros da empresa, se apropriou dos recursos, tal, 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 tal. Ó, como que eu estou dizendo isso? Eu tenho evidência disso? Eu tenho uma evidência disso. Mas não sou eu que tenho que julgar isso. Isso é o juiz, se isso for levado para um processo crime. É o juiz que vai fazer isso. Ele que vai julgar. Quem julga é ele, não sou eu. Eu só tenho que dizer, olha, foi levantada uma evidência de que o responsável pelos controles, né, usava indevidamente os recursos e tal, 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 tal. O auditor está dizendo que aquele funcionário, aquela pessoa se apropriou? Não, tem uma evidência. O cara que responda se é ou se não é. Entenderam? Então, a gente tem que saber escrever por causa disso. Forma e conteúdo dos papéis de trabalho. Devem ser concisos, objetivos e limpos, ou seja, aquilo que eu disse para vocês, né? Tem que ser enxutos. As coisas têm que ser bem objetivo e limpo. Limpo no sentido de não ficar cheio de frufruzinho, cheio de bobagem, né? E também limpo no sentido de não ter café derramado, né? Essas coisas, né? Porque é um documento, né? Não é algo que, porque vai para o arquivo, que tem que estar mal elaborado. Lógicos e completos sem necessitar de explicações. Ou seja, ele tem que estar claro, né, ou o mais claro possível, do que foi testado e quais as conclusões que o auditor chegou. Devem conter informações sobre a estrutura organizacional e legal da entidade. Exemplo, nós fizemos normalmente um planejamento de trabalho com os nossos clientes, avaliando quanto que é faturamento, quantos funcionários a empresa tem, qual é a forma de tributação da empresa, qual é o propósito do trabalho. É uma auditoria de demonstração contábil com a emissão do relatório ou é uma auditoria de demonstração contábil que não vai ser necessária uma emissão de relatório? Então, tudo isso vai lá no nosso planejamento. Então, essas informações aqui da empresa, qual é o quadro societário dela, como é que se distribui esse quadro societário. Existem empresas ligadas, coligadas, interligadas, né, que refletem naqueles números que estão lá. Tudo isso é no planejamento inicial. Então, é um papel de trabalho que fala sobre o que é a empresa. Depois, devem conter cópias de documentos legais, tipo contrato social, atas de assembleia, estatuto, essas coisas a gente guarda, né? Sempre que é modificado, a gente também solicita uma nova versão para ter essas informações em mãos. Devem conter análise das transações, né? Movimento de saldos de contas. Por exemplo, a gente avalia a movimentação das contas, né? O que tinha lá no nosso ativo imobilizado no ano passado e o que nós temos hoje? Olha, entrou isso, saiu isso. Bom, então, que documentos me mostram que entrou isso? As notas fiscais de compra. Que documentos me mostram que saiu isso? As notas fiscais de venda. Ou um laudo que mostra que o bem estava obsoleto, que foi baixado, que se perdeu. Então, tem que ter essas movimentações. Esse tipo de análise de transações e movimentação de saldo de contas aqui, através disso, a gente faz algumas análises que a gente vai ver lá na 7ª fase, que são a análise vertical e a análise horizontal. E com base nessas variações, a gente pode pegar algumas distorções que podem, assim, não quer dizer que tu vai descobrir um erro, mas pode ter uma evidência de um erro.
Hoje mesmo eu estava numa empresa que eu estava avaliando, fazendo a tributação, o cálculo de imposto de renda e condição social dessa empresa, do mês de janeiro até junho agora, porque eles têm um benefício fiscal lá do Nordeste, e daí precisa separar, né? Ah, qual é o resultado daquela atividade lá do Nordeste que ele tem, da atividade como um todo. E tinha que separar, né? E precisava organizar isso aí. Aí quando eu peguei o resultado como um todo, eu avaliei lá as receitas e os custos e despesas, principalmente, porque o imposto de renda, quando a gente fala de lucro real, é o lucro do balancete ajustado por adições e exclusões. Então, o lucro do balancete são as receitas menos os custos e as despesas. Aí eu estava avaliando os custos. Tá? Receita do mês de janeiro, 12 milhões. Custo, 6 milhões. Pô, só isso de custo e despesa, 6 milhões. Resultado líquido de 5 milhões e 700 e poucos. Pô, é bom demais esse resultado, né? Tá. Mês de fevereiro, receitas, 22. Custo, 14. Bom, o custo aumentou mais ou menos na proporção do que tinha. 6 para 14, beleza. Né? 7 milhões. Receita aumentou de 11, 12 para 22, também aumentou 10, custo aumentou 7, está numa proporcionalidade razoável. Mês de março, receita 32, ou seja, de 22 para 32, 10, vem acompanhando mais ou menos o que se fatura no mês, e custo de 14 para 32. Ou seja, o custo do mês de março foi maior do que o custo de janeiro e fevereiro. Ou seja, em vez de ele aumentar na proporção de 7 milhões, que ia de 12, 13, 14 para 21, ele foi para 32. Ou seja, houve um descompasso muito grande ali. Só analisando a variação das contas, de um mês para o outro, o que acontece? Aí pedi para eles dar uma olhada. Olha, gente, não adianta a gente tocar o trabalho para frente, dessa revisão de custos e tal. Vocês precisam primeiro ver o que aconteceu nesses custos aqui. Aí tá, foram analisar. Pegamos lá, material em elaboração. Dezembro tinha lá 200 mil toneladas lá do material X, que dava um valor X de estoque. Janeiro, eles estavam com 1 milhão de toneladas dos materiais X. Como é que vocês não analisaram que de 200 passou para 1 milhão? Tem coisa errada, não pode. Né? Tem uma variação muito grande. Vocês compraram, estão lá em elaboração 4 vezes mais do que tinha. Não é normal isso numa empresa. Aí foram ver que, na verdade, as ordens de produção não tinham sido baixadas, ou seja, tudo que entrou de material e tudo que foi produzido, estava em material de elaboração, não foi baixado, e foi ficando aquilo acumulado, em duplicidade, e aí todo o material que virou produto acabado, depois contaram ele, confirmaram e gerou um estoque de produto acabado, também estava dentro do produto de elaboração, que estava gerando essa questão de custos aí. Ó. Então, só numa simples análise de uma variação de contas, ou seja, analisando de um ano para o outro, ou de um mês para o outro, se pega distorções na contabilidade. Outro exemplo que também, através da análise de contas, a gente pode ver, é às vezes algum tipo de fraude. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho num cliente lá em Porto Alegre e analisou, né, essa empresa fazia cobrança de títulos em atraso, né? E utiliza muitas ferramentas, tipo computador e tal, cada um tem uma mesinha com computador, telefone e tal, e usa bastante acessório de computador, de memória, disso, daquilo e tal. Gasta bastante com isso. E aí o cara que fazia a compra, ele era responsável pela compra, ele era responsável por receber a mercadoria, e às vezes ele pegava a nota e ia lá no financeiro para receber aquilo para pagar o fornecedor. E aquele cara, a pessoa meio que de confiança, foram deixando, e daqui a pouco estourou a bronca. Como que estourou a bronca? Um auditor nosso estava fazendo um trabalho de auditoria e foi fazer uma revisão disso. E começou a analisar que as despesas com informática estavam indo lá em cima. E elas só cresciam, e começou a ficar um pouco fora da realidade. Ficou muito fora essa questão. Olha, eu gastava normalmente 50 mil por mês, agora eu gastei 300. No outro mês, que era para gastar 50 mil, eu gastei mais 200. Depois no outro, eu gastei mais 300. E assim foi, certo? E aí levantou essa informação e disse, olha, vocês dão uma olhada nessa conta aqui, porque tem alguma coisa errada. A evolução dela está muito alta. Aí foram avaliar os documentos, começaram a avaliar, não, é compra, tudo pago.
Aí depois começam a ligar as coisas. Como é que se pega uma fraude? A fraude se pegou ali, certo? Mas se pega porque a pessoa que está fraudando, ela acha que tudo é fácil, tá? Ela acha que, fiz uma vez, beleza, vou fazer de novo. Passou de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, e daí começa, né? E aí ela começa a ostentar. Aí o padrão de vida que ela ostenta não é de acordo com o salário que ganha. E daí as pessoas, aí o problema. Aí vai atrás e pega a fraude. Uma simples análise. Aí começaram a fazer, partiu dali, aí foi levantado tudo isso aí deu uns, me lembro na época, isso faz muito tempo, já em 2005, também ali passando de 600, 700 mil reais. Tá? Só com análise de conta. Pegou uma variação, uma flutuação muito grande e o auditor, não, dá uma olhada que isso aqui tá errado. Igual eu fiz hoje, dá uma olhada, tá errado. Não pode estar certo. É uma coisa meio lógica. E aí tu já pega o problema. Tá? Então é muito importante a gente fazer essa análise, essa variação de contas de um ano para o outro. Na nossa disciplina do semestre passado não, do semestre que vem, a gente vai tratar dessa parte de análise, que vai tratar de análise vertical e horizontal. E aí a gente usa nos trabalhos de auditoria e em outros trabalhos que for preciso. Então, devem conter também evidência dos procedimentos utilizados, ou seja, aquilo que eu disse para vocês, né? Tem que estar tudo anotado, não é simplesmente, conferido com e tá beleza, não, precisa ter evidência disso anotado. Se eu cruzei com os extratos bancários, tem que estar anotado, se eu fiz carta de circularização, eu mandei a carta para o banco me respondeu, eu tenho que mostrar que, olha, o saldo contábil é isso, o saldo extrato é isso, e o banco me confirmou que é isso, beleza, está ali, tudo anotado. Então, precisam ter essas evidências. Outro exemplo de evidência, né? Carta de responsabilidade da administração. Ou seja, no final do trabalho, eu preciso ter essa carta assinada pela administração dizendo, isso que foi passado, que tu auditou, é verdadeiro, não tem nada fora disso. Preciso ter cópia de demonstração contábil assinada pela administração e pelo contador responsável, para que não ocorra lá na frente, o balanço que eu auditei foi publicado diferente do que eu auditei. Eu vou ter um documento e vou dizer, não, mas está aqui assinado pela turma aqui. Se mudaram, a responsabilidade não é minha. Tá? Então, pelo menos isso tem que conter nos papéis de trabalho. Quanto à formatação, aí agora é o seguinte, nós falamos de papel de trabalho de uma maneira geral. Ou seja, papel de trabalho é todo aquele papel que o auditor usou para fundamentar a sua opinião, todos os documentos que ele tirou cópia e tal, mas existe um documento onde ele faz as suas anotações. Esse documento que ele faz as suas anotações, depois vão ter vários papéis que vão complementar esse documento, e tudo isso é papel de trabalho, ele tem que ter algumas coisas específicas. Por exemplo, indicar quais são as contas ou o grupo de conta que eu estou auditando, a origem dos documentos, veio do cliente, veio de terceiros, por exemplo, é um relatório do departamento financeiro, é um relatório dos advogados, é um relatório lá do banco, né, um extrato bancário, é uma resposta de circularização. Então, tudo isso tem que estar escrito, né? Surgiu da onde esse número que eu botei aqui? Então, a gente precisa anotar essas informações. Qual foi o método usado para conferir? Então, qual foi o procedimento que eu usei para conferir certas informações? Qual foi o trabalho que eu executei? Tem que estar lá informado isso. E qual é a conclusão que eu obtive? Então, normalmente, quando a gente começa um papel de trabalho, ele já tem aquela estrutura, né? Nome de empresa, grupo de conta, qual é a database que eu estou analisando, tudo isso aí, né? Vai estar lá. E o saldo que eu estou analisando. Aí a primeira coisa que a gente bota no papel de trabalho. Que procedimento eu usei para conferir isso? Então, se fosse lá um saldo bancário, qual o procedimento que eu usei para conferir o saldo bancário? Normalmente, primeiro procedimento, conferência com os extratos bancários. Esse é o primeiro procedimento que eu faço. Segundo procedimento, revisão das conciliações bancárias. Por quê? O que são conciliações? Conciliações são os documentos que justificam as possíveis diferenças entre extrato bancário e saldo contábil, certo? Eu posso ter uma divergência entre o saldo do extrato e o saldo contábil? Não deveria, né? Não deveria. Mas eu posso ou eu não posso? Acho que pode. Mas é errado, mas pode, eu acho.
pode e não é errado, certo? Então, pode e não é errado. E vou dar um exemplo para vocês. Contabilidade se registra tudo pelo princípio da competência, correto? Então, vamos supor que eu sou o responsável pelo departamento financeiro aí da FEBAV, tá? No dia de ontem, 30 de setembro, a Juliana, que era uma prestadora de serviço ali da FEBAV, foi lá na FEBAV para receber um serviço que ela prestou dentro do mês de setembro. Aí eu, responsável pelo financeiro, fiz um cheque, certo? Ah, vocês vão falar, mas se usa cheque? Usa bastante. Fiz um cheque para pagar a Juliana, certo? E entreguei para a Juliana. Só que isso já era 4 horas da tarde. E a Juliana não foi lá no banco depositar esse cheque ou sacar esse dinheiro. Ela guardou esse cheque. E hoje é dia 1º, ela não teve tempo, ela está com esse cheque. E amanhã a Juliana também não vai poder. Só vai ter tempo segunda-feira. Segunda-feira já vai ser dia... Amanhã 2, 3, 4, 5, segunda-feira, né? Dia 5, a Juliana vai no banco e vai depositar. Esse cheque, a Juliana depositou lá no Banco Sicredi. E o meu cheque era do Banco do Brasil. Então, ele vai cair para compensação só na terça, dia 6. Aí, no extrato bancário, vai aparecer a saída desse cheque no dia 6 de outubro. Mas, na contabilidade, eu tenho a obrigação de contabilizar a saída do meu saldo bancário dia 30 de setembro. Foi o dia que eu entreguei o cheque para ela. Então, eu já contabilizei dia 30 de setembro. Creditei o banco e debitei o fornecedor ou o prestador de serviço. Beleza, tá lá. Quando eu tirar o extrato bancário dia 30 de setembro, o saldo, vamos supor que não tem mais nenhuma pendência, o saldo do extrato vai ser maior do que o meu saldo contábil. Concorda? Porque meu saldo contábil eu já baixei isso. Por que eu já baixei se não sair do extrato? Porque eu não posso mais usar esse dinheiro. O cheque está na rua. Já foi usado esse dinheiro. Então eu não posso confiar agora no saldo do extrato, porque o saldo do extrato não é a realidade. Não é mais disponível para mim. Aquele recurso do extrato não está disponível. O que está disponível? É o recurso do extrato menos o cheque que está na rua. Tá, mas então qual o saldo? O saldo contábil, porque o saldo contábil já está contabilizado isso. Então, gente, é possível sim que nós tenhamos o saldo do extrato diferente do saldo da contabilidade. E essa divergência tem que estar anotado lá na conciliação bancária, que daí vai indicar a divergência é o cheque número tal, emitido no dia tal, para a Juliana no valor de tal. É isso aí. Então, isso é conciliação bancária. Esse é um procedimento que a gente confere. Vai dar uma olhada. Pode ter mais coisa na conciliação bancária? Pode. Só que nós temos que avaliar que tipo de coisa a gente pode ter em conciliação bancária. Esse aí do cheque pode. Por quê? Porque eu não posso obrigar a Juliana a ir lá. Ó, Juliana vai lá, falta 5 minutos para as 4, vai lá e desconta porque eu preciso fechar o saldo contábil com o extrato. Não, eu não consigo obrigar a Juliana a fazer isso. Ela faz isso quando ela quer. Se ela quiser guardar o cheque 30 dias, ela guarda. Então, eu não posso obrigar ela a descontar o cheque para fechar no final do mês o meu extrato com o saldo contábil, né? Não dá. Isso não está sob o meu controle. Então, isso pode ficar pendente em conciliação. Agora, aquilo que está pendente em conciliação, que está sobre o meu controle, eu preciso contabilizar. Exemplo. Recebi um cheque de um aluno X na FEBAV. Vamos usar a Juliana. A Juliana pagou com cheque. Depositei o cheque lá no dia 25 de setembro. 2 dias depois, o cheque voltou sem fundos. Exemplo, né, Juliana? Não vai levar a sério. O cheque voltou sem fundos. Beleza. O banco já estornou isso. Eu já vi isso no extrato, porque está lá no extrato, já mostrou que estornou aquele dinheiro que eu tinha depositado, ele fez agora uma saída desse dinheiro. Só que eu não fui lá buscar o cheque ainda. E aí, o que eu fiz? Fechei minha contabilidade do mês de setembro e deixei meu saldo contábil maior que o meu saldo do extrato. Por quê? Porque no extrato o banco já baixou o meu cheque que foi devolvido. Como eu não fui buscar o cheque, eu não contabilizei. Tá certo isso? Não, porque eu já sei, tá aqui, ó, tá aqui o cheque, eu posso contabilizar. Só não fui buscar, mas posso contabilizar. Eu devo contabilizar, porque senão eu fico demonstrando um valor disponível que não está disponível. Por isso que eu preciso cuidar o que está pendente em conciliação. Pode existir divergências? Pode, mas essas divergências têm que estar lá apontadas na conciliação e aquilo que está em conciliação, eu, auditor, daí que estou auditando e dizendo está certo ou está errado, preciso dizer, beleza, tem a tua conciliação, mas esse cheque devolvido aqui tu precisa contabilizar. Como? Credita o saldo bancário,
reduziu, agora ficou igual com o extrato, e debita lá um cheque a receber. Ah, se tu tem expectativa de receber ele, beleza, mantém lá. Se não, provisiona uma perda e baixa o teu resultado do exercício, certo? Então, eu preciso analisar esse tipo de coisa. Tudo isso tem que estar lá no meu papel de trabalho. Como é que eu fiz isso? Como é que tu testou? Isso tem que estar anotado. E aí eu tenho, voltando lá, aí eu tenho o método usado, ou seja, conferência do extrato, conferência das conciliações bancárias. Qual foi o trabalho que eu executei? Eu conferi, fiz o cruzamento entre o extrato e o saldo bancário, está lá demonstrado, e apurei a divergência. Eu fui ver se a divergência era aquilo que estava na conciliação e se a conciliação podia deixar aquele saldo pendente ou simplesmente foi um lapso da contabilidade de não fazer o registro adequadamente. E depois o seguinte, quais foram as conclusões que tu obteve sobre isso? Tá certo ou tá errado? Não, beleza. Quanto àquele negócio do cheque que foi pago para a Juliana, e ela não depositou e que eu não posso obrigar a depositar, tá certo, beleza. Agora, quanto ao cheque devolvido, que eu já sei que tem um valor devolvido, eu só não fui buscar o cheque físico, mas eu já enxergo no extrato, eu não contabilizei. Tem que contabilizar. Se a empresa não quiser contabilizar e for algo relevante, o auditor precisa ressalvar a demonstração contábil em relação ao saldo bancário, certo? E aí isso está nas suas conclusões. Beleza, ó, é relevante, a empresa não quis ajustar, ressalva no nosso relatório. Depois, quando nós chegar lá no modelo, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão ver, tá? Precisa conter no nosso relatório a base de seleção e as amostras utilizadas. Então, a gente não pode simplesmente, testei 5 clientes, beleza, e botei os 5 clientes ali no papel de trabalho. Normalmente, a gente procura fazer algo no sentido assim, olha, eu tenho 100 clientes. Desses 100 clientes, eu tenho 30 clientes que é valor abaixo de 50 mil reais. Eu tenho 40 clientes que é entre 50 e 100 mil reais. E tenho 30 clientes que é acima de 100 mil reais. Beleza, eu vou testar. Desses 30 clientes acima de 100 mil reais, vou testar esses 10 aqui. Desses aqui, vou testar esse aqui. Desse aqui, vou testar esse aqui. Ou seja, eu não testei tudo, mas eu peguei um pouco de cada grupo de clientes. Ou seja, peguei dos menores, dos intermediários e dos maiores. Certo? A minha amostra está ali identificada. Foi isso que eu estou testando, certo? É suficiente? Normalmente a gente procura mostrar, né, quanto que esses valores representam em relação ao total. A gente sempre, nós, né, ali na Miller, tenta utilizar um percentual de pelo menos 30% do valor, tá? Mas tu pode ter só 2 clientes que representam 50% e o resto tudo representar 50%. Então, a gente testa um pouco mais também dos outros, né? Mas a probabilidade de existir um erro e dar uma distorção maior, nesse caso, é naqueles 2 lá que representam 50%. Aqueles obrigatoriamente tem que testar. Então, essa base de amostra utilizada tem que estar ali. Esses papéis de trabalho, eles possuem uma codificação nas folhas. Por quê? O papel de trabalho, na verdade, é um conjunto de informações que refletem mais ou menos o balancete da empresa em cada folhinha de análise do auditor. Então, ele é como se fosse um sumário de um livro. Ele tem uma folha principal. Nessa folha principal, ela tem uma codificação, que através dessa codificação eu vou chegar nas outras folhas analíticas, digamos assim. Eu preciso identificar o cliente que eu estou auditando, a data e o horário de início e conclusão dos trabalhos. Por que eu preciso da data de início e conclusão dos trabalhos? Se tiver alguma alteração fora dessas datas, tu não tem responsabilidade, né? Quase. Quase lá. Tem mais um motivo. Um é esse. Vale a tentativa. Hã? O vale a tentativa. Não, quase acertou. É um propósito, é esse que tu falou. Mas tem outro. Que eu preciso de uma data. É a data que vai no nosso relatório de auditoria. A data do último dia de trabalho em campo, que está no papel de trabalho. Certo? Então, por isso precisa ter início e fim no papel de trabalho. Porque aquela